Galera, vamos lá, continuando, já é quarta. Para mim gravando na terça, né? Mas para vocês é quarta. Vamos lá. O físico quântico místico David Bohm chamou o reino do quantum de ordem implícita, onde tudo está conectado. Chamou de ordem explícita o reino material da separação. Carla, por que você vai falando essas coisas, vai contando essas coisas do David Bohm, por exemplo, entre outros? Porque tudo isso é muito importante, porque a repetição, junto com novas classificações, novos olhares sobre a mesma coisa, vão criando um novo paradigma para você. Mas, Carla, eu comecei a assistir esse vídeo agora, eu nunca vi nada seu. Volta, pelo menos pro vídeo anterior e depois pro vídeo anterior, mas para você entender, você vai precisar do de terça-feira, tá? Então vamos lá, que mais? Você se torna consciência pura. Sua consciência se mistura ao campo unificado, feito apenas de consciência e energia, onde se conecta a consciência auto-organizada de todo o corpo. Portanto, quando você se entrega como consciência sem os sentidos no campo da unicidade, onde não há separação e continua indo mais fundo no vácuo ou escuridão, porque nada físico existe lá, você como consciência se torna menos separado da consciência do campo unificado. Se você consegue ficar mais consciente dele e continua prestando atenção a ele, investe sua energia e sua atenção diretamente nele. Assim, se você continua se movendo na direção dele, sente menos separação e mais totalidade. Agora eu vou contar um segredo para vocês que muita gente não ia contar, tá? É assim, ó, quando você tenha paciência de ficar nesse silêncio domado, aonde você aumenta a sua frequência do coração, que vocês vão ver na meditação na quinta-feira, e aonde vocês estão ali verdadeiramente nesse silêncio que nada cria por um tempo, e você fica no vácuo, que pode ser escuridão, que você não está vendo nada que se forma. Quando você faz isso de forma insistente, você vai atingir uma frequência de gama em certo momento. Quando você atinge gama, você começa a ter experiências transcendentais mais reais do que aquelas que você tem aqui. Então, sim, você começa a ver muita coisa, sentir muita coisa. Então, calma, senta que lá vem história, não tenha medo da escuridão. A escuridão é só um processo temporário para que você veja outras coisas. É só um momento de quietude da mente e do coração para que você entre em outras possibilidades, certo? Então, tá bom. Portanto, a fim de se conectar e unificar com esse campo unificado, você também terá que estar completamente no momento presente. Então, não deixa sua mente ir para frente nem para trás. Não deixa sua mente ficar projetando nada. Ela tem que ser como uma tela de cinema em branco e de emoções altas, refinadas. Uma última coisa sobre a velocidade da luz. No reino do mundo material, a luz visível é uma frequência baseada em polaridades. Então, ok. Então, olha só, quando a luz, né, quando a gente está aqui, e a gente vê, porque a luz ela existe sempre, né? Tudo é energia, tudo é um mar de energia que a gente vive. Então o que é essa luz visível? É quando ela desceu a frequência dela, quando ela começou a vibrar, ter uma vibração mais lenta, né? A frequência mais baixa, e aí ela atingiu aquela velocidade que a gente conhece como velocidade da luz, né? E aí a luz visível, ela já tem essas polaridades entre negativo e positivo. Tá? Invisível não, ela consegue unificar as duas polaridades, que é o que o Jung faz. A unificação, quando ele fala sobre o processo de individuação, é quando você conecta as duas polaridades. Aí você fala, mas que são essas polaridades? Sabe o que são essas polaridades? São assim, nós temos a mente consciente e inconsciente. Nós temos o ego, que a gente tem uma noção, porque é assim que a gente se mostra para o mundo, não totalmente, mas com a nossa personalidade, que em muito coincide com o ego, e a gente tem outros complexos como se fossem o ego, porque o ego também é um complexo, mas são outras vivências que estão dormentes no inconsciente, né? Aí você fala, mas o que tem a ver? Tem a ver que para cada coisa consciente, você tem outras inconscientes. Você tem que ter um balanço adequado, você tem que ter um equilíbrio adequado entre elas, para que não vire uma... Jung, ele não falava em doenças, né? Mas ele falava assim, um desequilíbrio da saúde mental, para que isso lhe seja favorável, não prejudicial. E quando ele fala, então, sobre esse processo de individuação, é quando você consegue unificar os dois polos da questão. E isso é o que aqui o Joe Dispenza está falando sobre níveis de consciência mais elevado, não falando de Jung, mas eu estou trazendo Jung para fazer um paralelo para vocês. Aí ele vai falar que o Big Bang ocorreu nessa divisão de luz, aonde a singularidade se tornou dualidade e polaridade, onde o universo acabou surgindo como informação organizada e matéria.
Por isso, vazio é escuridão eterna, não há luz visível. Bom, beleza. Gente, olha só. Tem gente que fala que o Big Bang nunca aconteceu, porque ele está acontecendo agora, ele se repete em todos os tempos. Ah, mas como, Carla? Bom, depende. Se você estiver olhando de fora, você pode olhar qualquer linha de tempo, você pode olhar a realidade de outro prisma, você pode olhar no instante que ele acontece. Até pela teoria da relatividade, você poderia olhar para isso se você tivesse uma nave muito rápida, muito veloz, que saísse, que ultrapassasse a velocidade ali da luz, né? Mas isso a gente está fazendo um paralelo entre teoria da relatividade e uma questão quântica e uma impossibilidade nossa de ir além se a gente estiver com o corpo físico, mas não se a gente estiver indo aqui pela mente. Tem até um livro que é Yoga da Mente, do Fred Alan Wolf, que ele fala sobre isso, né? Bom, vamos lá. Como a matéria vibra em frequência tão baixa para entrar na dimensão tempo e espaço, ou no campo unificado, você não pode entrar como corpo ou matéria. Você deve se tornar corpo nenhum, tá? Como se faz isso então, Carla? Mantendo a atenção no campo unificado, não com os sentidos, mas com a consciência. À medida que altera a sua consciência, você aumenta a sua energia. A matéria, o campo unificado, né, aqui, ó, a matéria é muito densa por causa da densidade, vibra na frequência mais lenta do universo. Olha que coisa louca, tá? No nível de frequência e energia elevadas, dualidade e polaridade se unem em uma coisa só. Chamamos isso de amor ou totalidade, porque não há mais divisão ou separação, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês sobre o conceito da individuação de Jung. À medida que você se afasta da matéria e da separação, experimenta graus cada vez maiores de totalidade, ordem e amor, tá? Então, você se afastou da matéria, da separação, você tá... É como? Eu tô vivendo aqui, não tem como me afastar? Mas que loucura, que katsu, que é isso? Afastar, que jeito? Não tô dizendo pra você pegar e correr rumo ao infinito, porque não vai dar. Então, vamos pra você silenciar a mente e o coração, elevar a tua frequência, e aí, então, você vai fazer através desse exercício essa experimentação. Se você continuar a acelerar a matéria, com o tempo ela vai vibrar tão rápido quanto uma frequência em linha reta. Existem frequências infinitas nessa linha, o que significa que ali também existem infinitas possibilidades. Esse é o campo, aqui vai ter uma coisa super importante, olha só, gente. Esse é o campo do ponto zero, ou ponto de singularidade do quantum. Um campo onipresente de informação que existe como energia e frequência, que observa toda a realidade e a organiza a partir de um único ponto. Por isso que esse é o ponto zero, né? Bom, e aí, Carla, eu tenho uma imagem aqui que está na página 294, e é essa imagem, interessante se vocês tivessem esse livro, né? Mas deixa eu ver isso aqui, peraí, vocês conseguirem ver. Aqui embaixo está a matéria e sentimentos correlatos. Conforme as emoções vão subindo, a energia vai ficando cada vez mais sutil, e nessa energia sutil que vai se formando, você vai entrando no campo. Eu vou, nossa, olha só, presta atenção. Aqui, ó, quando você tem a matéria, a densidade da matéria, você tem uma prevalência também nessa dualidade de emoções mais densas. Quais são? Então a gente põe aqui lá embaixo, bem embaixo, né? Dor, luxúria, vitimização, né? Eu tô subindo, tá? Então tava na dor, na luxúria aqui embaixo, depois a vitimização, ou seja, conscientização de que você tem uma dor, mas você tá se vitimando, você não tá saindo dela porque você não tem força para sair. Depois você tem o sofrimento, porque você tem uma consciência, você sofre porque você se sente vítima. Depois você tem a vergonha, eu tenho vergonha de me sentir assim, de agir assim. Depois você tem a culpa das coisas que você fez, das coisas que aconteceram. Esses sentimentos todos são de prevalência aqui embaixo, né? Aí, quando você começa vem a separação que tem entre gradientes que vão elevando, mas você ainda vai ver que está abaixo, mas está elevando, o medo, por exemplo, ele está um pouco acima, ó, quer ver? Então, ó, quando você tem medo, depois você tem raiva. Aí você fala, bom, a raiva é ruim, a raiva tem um potencial destrutivo, mas ela carrega dentro dela a possibilidade de se transformar no seu oposto. O que é esse oposto da raiva? É uma energia já de reação, de possibilidade de manifestação. É uma possibilidade de manifestação para criar coisa errada, porque você vai destruir. Mas é uma possibilidade de tirar você da inércia.
Daí quando você vai no controle, quando você tá tendo controle sobre alguma coisa. Sobre os outros, tá errado, né? Mas assim, você tem um controle melhor que você tem sobre você, porque esse é o melhor controle único que existe, de verdade, de fato, que traz coisas boas. Mas o controle é você ter uma possibilidade de tá segurando suas emoções, canalizando e direcionando, né? Aí você tem depois o poder. Você fala assim, mas eu tenho poder sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Bom, você conseguiu manejar muitas coisas dentro de você para exercer o poder. Mas a gente sabe que o poder exercitado sobre os outros é um poder que se volta contra você e te aniquila depois. Se esse poder for exercido junto com sabedoria, ele não te aniquila, mas ele faz com que as pessoas cresçam, né? É diferente. Depois você tem a vontade, a força da vontade, que te move, que faz você sair da cama, que faz você realizar as coisas. Depois você tem a gratidão. Gratidão é um sentimento muito bem elaborado, que você quer compartilhar com os outros numa atitude de que agradece cada coisa que você recebe, desde as pessoas que você conhece até aquelas que você não conhece. Depois você tem o reconhecimento, sempre em estado de reconhecimento, imagina. Você tem a alegria genuína, que não é uma explosão, não é uma mania, sabe quando a pessoa tem mania depressiva, por exemplo, ela vai de um estado a outro? Não, mas é uma alegria, uma coisa boa, é um estado de reconhecimento sobre a vida, dessa intencionalidade ao mesmo tempo, dessa percepção e participação da vida, de uma forma que você é alegre pelo fato de existir, mas não é um bobo alegre, é uma pessoa que tem uma bem-aventurança, seria mais isso. Depois você tem o amor que tem a capacidade de temperar todas as coisas, não é um amor só entre homem e mulher, mas as pessoas, as coisas, as situações, é o amor, o sentimento genuíno que você carrega. Depois você é livre, porque não se deixa escravizar pelo que quer que seja, mas porque a liberdade te põe num estado de reconhecimento e potencialidade de se ligar com o alto. Depois você tem êxtase. O que é o êxtase? Quando você atinge um estado de conexão, de ligação com o alto, é o êxtase, e quando você sente a totalidade, essa integração com a totalidade. Então você vai vendo que você vai do menor para o maior, você vai se utilizando, você não se perde ali em cima, você vira um co-criador com infinitas possibilidades. Você nunca perde o seu poder de decisão, você simplesmente amplia. Então não tenha medo da aniquilação, porque quando você tem esse medo da aniquilação, sabe o que você está fazendo? Em verdade, você está tentando entender a quinta dimensão e dimensões superiores sobre um ponto de vista da terceira dimensão, porque aqui a gente acha que se a gente se transforma em outra coisa, a gente se aniquila, a gente se acaba, mas a gente nunca perde em verdade aquilo que a gente tem aqui, ou as vivências que teve, a gente somente amplia para abarcar outras vivências e outras possibilidades. Bom, então quando a gente continua aqui, poderíamos chamar isso de mente de Deus, que é a consciência última aqui, tá? Consciência da unidade, fonte de energia ou qualquer nomenclatura que você queira usar para definir o princípio de auto-organização do universo. É o lugar onde todos os potenciais ou possibilidades existem como um pensamento. A fonte última de uma inteligência amorosa e de um amor inteligente que observa e dá forma a toda a realidade física. Quanto maior a frequência, o que eu disse aqui para vocês, eu vou ler o que está aqui, porque eu falei com as minhas palavras. Ó. Quanto maior a frequência que experimentamos, maior a energia. Quanto maior a energia, maior a informação que temos acesso. Essa frequência alta é no silêncio absoluto e é cultivando essas emoções elevadas, que daí você vai ter informação, maior informação, né, que vai vir, porque você vai ter essa abertura, essa possibilidade de receber coisas maiores. Quanto maior a informação, maior a consciência, mais amplia a sua consciência, mais ela expande. Quanto maior a consciência, maior a atenção. Quanto maior a atenção, maior a mente. Quanto maior a mente, maior a capacidade que temos de afetar a matéria. Pegou? Pegou, gente? Ó, presta atenção. Isso aqui não é o conto, não é uma coisa assim que eu chego aqui para vocês e falo assim, gente, vamos dar tudo, vamos dar as coisas que você quer. Sabe aquelas pessoas que chegam com aqueles vídeos rasos? Gente, de raso não tem nada aqui, porque eu tô indo em minúcias fazendo estudo com vocês só na prova que não quer. É que muita gente não quer fazer isso porque dá trabalho. Mas daí, se você ficar no raso, você não vai conseguir afetar a matéria e vai parecer que isso aqui é carne de vaca. Por quê? Porque é como se tivesse em todos os lugares, se bem que hoje em dia a carne está tão cara que não é uma carne de vaca.
Mas é porque tem em todos os lugares. E você fala, ah, isso não funciona. Não quero que funcione de um dia para o outro para você. Eu quero que você funcione dentro disso, para que depois dentro de você o externo se modifique internamente para que o externo se modifique. Adquira novos hábitos e hábitos adequados para que você seja o senhor, a senhora do seu destino. E tem até uma novela que fala isso, né? Que o título é parecido. Mas vamos lá. O caminho unificado é uma inteligência auto-organizada que está sempre cuidando da ordem e forma no mundo material, ok? Quanto mais você se aproximar dele, quanto mais você estiver meditando e entrando nele, você vai sentir menos separação e falta. Quando você se projeta como consciência nesse reino infinito de possibilidades, você começa a se sentir conectado à consciência de todo o corpo, de toda pessoa, todo lugar, toda coisa e todo tempo, inclusive de seus sonhos futuros. Você sai de ser alguma coisa e tem a percepção do ponto de vista de cada um, de cada coisa, de todas as coisas. Você participa como se fosse temporariamente as outras coisas e pessoas, como o exemplo da Rosa que eu dei há 1 ou 2 dias atrás, não sei, porque eu tô gravando vários em sequência aqui, tá? O primeiro passo para experimentar o campo unificado é tomar consciência dele, né? Aqui eu não coisei mais, porque não tinha, aliás, eu acho que até tinha, não, mas tá aqui, tá, eu vou grifando e escrevendo a parte, né? Quando você cria a partir de um estado de totalidade, só existe conhecimento e observação. Essa é a chave para manifestar a realidade, estar conectado, não separado. Quando a sua consciência se funde ou se torna mais conectada ao campo unificado, ao reino da totalidade da unidade, não há mais separação entre 2 pontos de consciência. Essa totalidade, então, se reflete na sua biologia, restaurando o equilíbrio de todo o sistema. Gente, eu quero saúde, tá? A pessoa foi atingida por um nível de saúde. Então, você vai fazer o seguinte, faz essa playlist completa, faz todos os exercícios, vê, revê, assiste quantas vezes for, faça todas as meditações, depois coloque em prática para fazer todos os dias. Essa meditação que a gente vai fazer na quinta-feira, se você fizer todos os dias e você atingir esse nível aqui, tá? Ah, é muito difícil, muito difícil. Não, não é. É regularidade e fazer com atenção exatamente o que eu vou te passar aqui na quinta-feira. Se você fizer isso todos os dias da sua vida, ai, Carla, teve dia que eu pulei, volta depois, não para, o problema é esse. Pulou, volta. Faz isso todos os dias. O que vai acontecer no final? Quanto mais identificada a sua consciência com essa consciência superior, mais você vai manifestar essas qualidades. A primeira delas é de auto-organização, porque o ponto zero, o ponto inicial que tudo contém, como se fosse a consciência de Deus ali, a consciência da fonte. Quanto mais unifica, mais ela vai querer organizar, porque ela é organizadora. Quanto mais você sai do caminho da sua saúde, criando a doença de forma inadvertida, por emoções baixas, quanto mais você passa só a vibrar ali em emoções mais altas, doença não se cria no seu corpo, ela não tem mais lugar para existir, ela vai embora, porque aquilo se organiza. Então, nem que for pela saúde, faça isso. O que mais a gente tem aqui? Quanto mais você se aproxima do campo unificado, mais conectado se sente de todas as pessoas e de todas as coisas. Onde quer que você pense estar, ou quem quer que você pense ser, você está e é. Não há nada para tentar criar, porque tudo já existe como pensamento no reino de todos os pensamentos. Tudo que você precisa fazer é tomar consciência disso e fazer com que isso exista experimentando. Bom, gente, é o seguinte, ó. Como que você pode ser outras pessoas, outras coisas? Lembra do Hélio Couto, quando ele fala assim, o colapso, quando ele faz o... Ai, meu Deus do céu, eu até fiz com ele, agora estou esquecendo o nome. Como é que chama? Eu não lembro, mas tem um negócio que ele faz, que você encomenda para ele, que eu encomendei um monte de gente lá, super inteligente, que eu queria ter aquela compreensão que eles tinham. E em vários setores assim da vida, cultural, científica e tudo mais, que eu exagerei na conta. Mas o fato é, quando você está meditando, quando você vai nesses níveis, e o que ele faz também é que ele está colapsando aquela função de onda, ele está, de uma certa forma que ele aprendeu a fazer, fazendo isso que a gente pode fazer. Quando você deixa de ser qualquer coisa para ser tudo o que você deseja. Quando você está nesse nível, quando você está no campo, você pode efetivamente experienciar o ponto de vista como se você fosse essas pessoas, como se você fosse certas coisas e entender situações que você não entendia antes.
Quando você consegue retirar a sua atenção de alguma coisa para entrar no reino de coisa nenhuma, você se funde a todas as coisas. Assim você pode ter qualquer coisa. Quando move sua consciência de algum lugar para lugar nenhum, você está em todo lugar e pode viver em qualquer lugar. Ou seja, você tirou de um ponto fixo. Então você pode participar de outras coisas e outras pessoas. Por fim, quando tira sua consciência de algum tempo para tempo nenhum, para se tornar por todo o tempo, você pode estar em qualquer tempo. Bom, aqui, ó, a pessoa pode falar assim para mim: Carla do céu, você está ensinando uma coisa perigosa por demais? Porque imagina aquele casal onde a pessoa é ciumenta, o outro também. Então a pessoa pode ir lá para ficar dentro do outro só para saber se o outro trai, coisa. Então é o seguinte: há que se ter muito amor no coração, se elevar muito a frequência para fazer certas coisas. Essas potencialidades são despertas quando você faz isso. Ah, mas se eu tiver foco, direção e não usar o amor para me conduzir para certas coisas, você atinge até um certo nível, mas não um nível tão avançado, é isso que eu digo. Vamos lá, galera, que tempo que eu tenho para conseguir terminar para vocês nesse vídeo antes da meditação do próximo? Vamos lá, vou só ler aqui, ó. Isso é se tornar sobrenatural, então essa coisa de sair de ponto nenhum de se tornar, né, do nada, se tornar todas as coisas, todas as possibilidades. Se aprender significa fazer novas conexões sinápticas, quanto mais você aprende alguma coisa, mais você pode apreciá-la, conhecê-la e experimentá-la. Ok. Conhecimento é o precursor que faz evoluir a sua experiência. Desde o nascimento, você é treinado para manter a atenção na matéria, não na energia. Você é condicionado a acreditar que precisa dos sentidos para experimentar a realidade. Carla, eu precisa, mas não toda a realidade. Uma porção ínfima da realidade. É assim com o campo unificado. Quanto mais você tomar consciência dele, mais ele existirá em sua realidade. Né? Ao focar apenas na matéria, as pessoas excluem da sua vida a possibilidade. A onda é isso, uma energia de possibilidade. Quanto mais você prestar atenção nela, mais possibilidades devem aparecer na sua vida. Presta atenção, hein, gente? E assim como a dor, quando você a experimenta mais, né, ela existe como parte da sua vida. Então, quando você tira o foco, ela tende a diminuir. Aí você fala, mas ela vai desaparecer? Não. Se você não cuidar da causa que levou aquela dor, ela não vai desaparecer, ela só não vai te incomodar tanto. E como é que faz a dor desaparecer? Fazendo isso que eu tô falando pra vocês, que eu vou falar lá na quinta-feira, com constância. Frequência muito elevada, todos os dias, saindo do ego referência para a realidade última de todas as coisas, como remédio diário para isso e muito mais, né? O campo unificado aparece e se projeta em sua realidade no dia a dia. Como o campo aparece e se projeta? Como desconhecidos. Então, serendipidades, sincronicidades, oportunidades, coincidências, sorte, estar no lugar certo na hora certa, momentos cheios de admiração. Então é isso, gente. Todo o universo se move porque você realiza as coisas. Por isso que eu quero trazer, depois que eu terminar esse livro aqui, gente, que dor no coração de me separar do Dr. Joy. Não dá. Aqueles livros dele são bons demais. Mas eu quero trazer o livro das sincronicidades de Jung, né? Dentre outros. Mas eu acho que esse vai ser muito bom, né? Que eu vou ter que... Enfim, mas vamos ver o que acontece. Ao colocar atenção nele, nesse campo, no campo quântico, o divino deve aparecer mais na sua vida. Como consciência é percepção, e percepção é prestar atenção, quando você está consciente dele e prestando atenção a ele, começa a se fundir com ele, com o campo unificado. Sua experiência do divino fará literalmente se tornar divino, à medida que você se projeta cada vez mais fundo dentro do campo unificado, a mais e mais explorar e experimentar. Então, gente, veja, fazer isso não é ficar só no escurinho, não é ficar onde não tem nada, como um bobinho. Isso é uma passagem. Só que a maioria das pessoas não tem disciplina, a maioria das pessoas tá aqui no mundo, como eu também, tá? Então, se eu não me esforço para trazer isso para vocês, eu não tô me aprofundando. Então, graças a Deus vocês existem, estão aí curtindo, compartilhando esse vídeo. Gostando daqui do que vocês estão vendo. Por quê? Porque daí isso me motiva, me incentiva a fazer mais, me incentiva a estudar, me incentiva a passar para vocês, porque esse conhecimento é importante para todos nós, tá? Bom, se você fizer isso corretamente, à medida que se afasta da dualidade ou separação, se aproxima da unidade e unicidade, você deve sentir níveis cada vez maiores de amor, unidade e totalidade. Quando sente e experimenta mais amor inteligente, 3 coisas acontecem na sua vida. A primeira coisa que acontece: você constrói uma via neurológica com mais faixas.
né? Que com o tempo lhe permite fundir-se ao campo com mais facilidade. Segunda coisa, a experiência enriquece e refina os circuitos cerebrais. Então aqui, ó, à medida que você sente o campo unificado, você começa a personificá-lo e com isso você personifica mais o divino. Aí você fala, mas aí eu vou achar que Deus é um senhor com barba? Não. Mas você vai entender certas coisas que só a experiência vai poder te dar, que eu não vou poder colocar em palavras, porque a minha experiência, a minha, a sua vai ser a sua. De acordo com o modelo quântico de realidade, uma vez que toda doença é a diminuição em coerência de frequência, quando você eleva a vibração do corpo para coerência e para ordem, isso vai acontecer. Então, inúmeras vezes em nossas oficinas avançadas, ele fala aqui pelo mundo, eles testemunharam mudanças instantâneas na saúde dos alunos, quando o corpo foi atualizado por uma nova frequência e novas informações. Então, gente, não fica pensando assim, ó, eu gosto dessa coisa, assim, de pensar de dias, de datas especiais. Mas o pessoal fala muito assim, gente, tá vindo aí uma onda de energia, tá chegando no dia tal, e essa onda vai fazer você acordar, vai. Aí, eu gosto do Vital, lógico que eu gosto muito, adoro ouvir ele, adoro ouvir um monte de gente. Mas assim, ó, pode ser sim que a gente até tenha essa onda que vem, mas a questão é, todas as coisas estão ao mesmo tempo em todos os lugares. Se você se abrir para isso, independente do momento que você estiver, se você tiver verdadeiramente com uma intenção dirigida e aberto para isso, não tem tempo, não tem espaço, tem acesso à quinta dimensão, tem essa possibilidade de entrar em nova frequência e então ser atualizado pela frequência que você sintonizou. Não é uma atitude passiva, meu Deus. É uma atitude proativa que precisa de todo mundo. As pessoas que pensam que elas vão ficar paradas esperando as coisas acontecerem para elas, se enganam. As coisas só acontecem para elas quando estão paradas, quando nós fizemos muito por merecer. E aí eu não estou dizendo só aqui de ficar dando murro em ponta de faca, eu estou dizendo do trabalho interno, eu estou dizendo desse trabalho de meditação contínua e depois, então, as sincronicidades vêm. As oportunidades aparecem, mas se você cruzar os braços e ficar querendo que caia do céu, caiu do céu a oportunidade. Como é que você vai agir de acordo com ela? Então, é atitude interna e externa de acordo com a direção que vem do alto, tá? Então, isso aí é magia aplicada. Assim como é magia, nosso corpo funcionando aqui, não é? Então, a biologia também é magia. Então, como o propósito do sistema nervoso autônomo é criar equilíbrio e saúde, no instante que saímos do caminho, paramos de analisar, deixamos de pensar e nos rendemos totalmente. Essa inteligência entra em cena e cria ordem, restabelecendo a saúde. Quando isso acontece, você sente um amor imenso, uma profunda alegria de viver, uma sensação de mais intensa liberdade, uma felicidade indescritível, fascínio pela vida, níveis elevados de gratidão e um sentimento humilde de verdadeiro empoderamento. Então, essa coisa de empoderamento feminino, que eu sou mulher e eu posso falar, eu detesto essa palavra, é que assim, o empoderamento, ele vem de alma, seja de homem, seja de mulher. O empoderamento não vem de minorias afastadas, vem de toda a grande maioria desconectada da energia última que as move, da natureza de todos nós. Porque ninguém é melhor ou pior, apenas está se comportando de forma mais afastada da inteligência da fonte, de uma forma apartada da sua verdadeira natureza, que é de filho de Deus. Quem nega a fonte vai camelar e vai fazer bobagem. Quem verdadeiramente se liga de forma proativa todos os dias com a fonte, passa a fazer coisas que têm muito mais sentido, significado e que lhes conferem o poder correlato como medida daquilo que faz, tá? A terceira coisa que acontece quando você se aproxima do campo unificado é que começa a ouvir ou experimentar conhecimento e informação de forma diferente. Isso porque você modificou os circuitos do cérebro e não é mais a mesma pessoa, né? Sua experiência interior modifica a percepção do que acontece no mundo exterior. Em outras palavras, você despertou. Tem alguma coisa mais para falar, Carla? Tem não. Talvez tenha, talvez não. Vamos ver o que tem aqui para a gente poder resumir. E esse silêncio aqui que é o todo, né? A cereja do bolo, uma coisa beleza, uma maravilha. Deixa eu ver aqui para poder... Você percebe que o que você estava procurando está procurando por você. Você se torna a fonte se torna você. Gente, ó, escreve com... Você quer tatuar alguma coisa, você não sabe o quê? Então, ó, tatua isso. Você percebe que o que você estava procurando
está procurando por você. Você se torna a fonte se torna você. Só cuidado para não cair na questão obsessiva de uma mulher, de coisa assim. Não é nada disso. É muito mais que isso. É pura e simplesmente, quanto mais a minha consciência se funde com consciência elevada, mais amor eu tenho, mais bem eu quero fazer para o mundo. E o bem que eu faço para mim é um bem que se multiplica para o mundo que me cerca. Então, mais parecida com a fonte, eu sou. Mais aquilo que me faz feliz é aquilo que do alto veio. Mais a fonte queria se comunicar comigo e se derramar com todas as bênçãos sobre mim para que eu pudesse multiplicá-las aqui no meio. Então, é sobre isso. É sobre isso. O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente já tem a meditação e a gente vai para quinta-feira fazer essa meditação, conseguir. Então esse é o segundo de 3 vídeos e a semana que vem, se Deus quiser, eu termino esse livro, mas aí eu vou ficar triste por demais. Não vou não, daí a gente vai fazer coisa de prática. É isso. Um beijo para vocês. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Não perde, porque é quinta-feira que você vai aprender como fazer tudo isso para você ser o co-criador da sua vida.